Sejam bem-vindos ao projeto de lives, projeto Plantão Online, idealizado e executado por mim, corretor Matheus Santana. Eu tenho a maior satisfação em trazer conteúdo diariamente para vocês. Hoje, falando especificamente sobre o empreendimento Gran Reserva Imbuí, localizado no bairro do Imbuí, aqui em Salvador, na Rua das Patativas. E hoje eu vou falar muito sobre o Gran Reserva, vou falar sobre a empresa que está por trás da construção do Gran Reserva, que é a Gráfico Empreendimentos, certo? Antes de começar a falar sobre o empreendimento em si, sobre o Gran Reserva, eu tenho que obrigatoriamente falar sobre a Gráfico, sobre a construtora que está por trás desse projeto, que é o Gran Reserva Imbuí. E por que que eu acho muito importante sempre falar sobre o construtor, né? Sobre quem está responsável. Você como cliente ter como referência qual é a empresa que está ali fazendo, executando a obra do empreendimento que você pretende morar. E a Gráfico Empreendimentos, né, é uma empresa que desde 1987, né, está atuando no mercado imobiliário. Ela foi fundada por Eduardo Pinto e Jorge Simões, né, aqui mesmo em Salvador. E olha que interessante, né? O início da Gráfico foi fazendo revitalização de bairros. Depois disso, passou a ser feito a construção de habitações. A Gráfico, pouco tempo depois, passou a atuar desenvolvendo o trabalho que já era aqui na capital, no interior. Então começou um processo de expansão da construtora. Passou a atuar em Itabuna e também atuar em Ilhéus. A Gráfico, ela também fez algumas reformas do patrimônio público aqui de Salvador. A revitalização ali da Praça do Campo Grande, do Elevador Lacerda, para quem é de Salvador, né? Acho que a maioria das pessoas que estão na live são de Salvador. Quem fez foi a Gráfico. A Gráfico foi quem revitalizou esses grandes pontos turísticos históricos aqui de Salvador, que são a Praça do Campo Grande e o Elevador Lacerda. E aí, depois de um tempo, já em 2004, entrou um outro sócio, para compor esse time grandioso da Gráfico, que foi o Carlos Henrique Passos. E aí eles passaram a fazer o processo de incorporação. A Gráfico hoje ela incorpora empreendimentos e a construtora contratada executa. Isso é muito bacana, né? Você vê como a construtora ela passou a tomar um know-how, né? Tomar uma proporção gigantesca de mercado. E nessa história, nessa brincadeira toda aí que eu acabei de falar para vocês, a Gráfico já tem mais de 30 anos de mercado. Já percebi que na live tem cliente meu do Gran Reserva, tem cliente que comprou o Gran Reserva, mas não é meu cliente, tem cliente de outros empreendimentos, né? Então, para o cliente é muito importante essa segurança de saber que o empreendimento ele está ali sendo construído e que você vai ter uma prova de que você vai receber, porque o histórico da construtora é positivo, você me entende? A Gráfico tem mais de 40 mil unidades espalhadas por Salvador e interior da Bahia e em outro estado também. A Inova Empreendimentos, ela também está junto à Gráfico nessa incorporação. São mais de 12 empreendimentos aqui em Salvador. E para completar esse time, nós temos aí a Matriz Incorporações. Temos uma equipe, um time realmente campeão, né? Não deixa a desejar. Para falar de Gran Reserva, primeiro eu tenho que falar de Imbuí, né? E você que de repente é de Salvador, não é, que está assistindo a live, tem que saber que o Imbuí já é um bairro consolidado aqui na cidade de Salvador. É um bairro que tem um potencial de valorização muito grande por ser um bairro completo, central, onde você tem uma mobilidade muito facilitada para todos os lados, todos os caminhos de Salvador. Se você quer ir para sentido aeroporto, você tem a paralela. Se você quer ir no sentido Iguatemi, você passa o viaduto que tem ali no Fórum do Imbuí e você já está no outro sentido da cidade, podendo pegar até a BR-324 pela Luiz Eduardo, ou você tem o caminho da Orla por dentro do próprio bairro. Então você vê uma variedade, né, que vai possibilitar o cliente a ter essa mobilidade e dentro de um bairro que lhe oferece esse potencial de valorização. A localização do Gran Reserva em específico, ele fica na Rua das Patativas, no alto do Imbuí. Para quem não conhece, entrando ali no Imbuí pela Paralela, pela Avenida Paralela, logo à primeira direita, pela principal ali, entrada do Imbuí, né? Você tem uma entrada à direita que tem o shopping Caboatã. Passou a entrada do shopping Caboatã, você segue reto até o final dessa rua. Chegou no final dessa rua, você sobe uma ladeira e vai até o fim. É uma rua sem saída, né? E isso oferece aí para você um potencial grande
de valorização e de segurança, né? Uma rua sem saída, ela oferece isso. Eu já inúmeras vezes estive no Gran Reserva e já gravei stories, já gravei vídeo com famílias andando de bicicleta na rua do empreendimento, dando volta com animal, com cachorro, pais com filhos. Então você vê que é um ambiente inteiramente residencial. Toda a vizinhança da rua do Gran Reserva é inteiramente residencial. Então isso tudo acaba dando um somatório de valores que agregam dentro do empreendimento. Eu me lembro de que quando eu comecei a vender Gran Reserva, que não foi no lançamento, infelizmente, eu queria ter pego o Gran Reserva no lançamento. Mas quando eu comecei a vender Gran Reserva, ele estava há 1 ano e pouquinho atrás por 269 mil. Eu não sei se tem gente se assustando aí na live, porque tem cliente meu que comprou um pouco depois, né? Mas você que comprou depois, com um valor um pouco maior, tem que ficar feliz, sabe por quê? Porque esse valor maior que você pagou, ele ainda vai continuar valorizando até entregar o empreendimento e vai valorizar ainda mais depois que você receber a chave. E valoriza ainda mais depois que você reforma. E aí depois que você vai revender, você consegue entender o porquê que imóvel valoriza tanto. Então, você começa a entender o potencial de valorização que o empreendimento tem. Eu tenho certeza que o Gran Reserva ele vai valorizar em média de 30% a 50% do valor inicial de venda. O valor de 269 mil e hoje temos unidades a valor de 330 mil. Você percebe o potencial de valorização que o empreendimento tem. O Gran Reserva, ele é localizado onde eu falei, na Rua das Patativas. Ele tem um terreno de 2.800 metros quadrados, um terreno praticamente plano. Ele vai contar com uma torre única e 220 apartamentos, distribuído em 22 andares. 22 andares de apartamentos, certo? Com 4 elevadores para poder dar assistência, 2 sociais e 2 de serviço, tá? Teremos aí 4 pavimentos de garagem antes de começar os apartamentos, 4 pavimentos de garagem, mais um pavimento de playground e depois começam os apartamentos. Então, por exemplo, quem vai morar no primeiro andar vai ter a altura de 5º andar. Né? Já vai estar numa altura de 5º andar, não vai estar na altura da rua. A tipologia dos apartamentos. Os apartamentos vão ser compostos de 2 quartos com suíte e varanda. Todos os apartamentos com a planta igualzinha. 2 quartos com suíte e varanda, medindo 53,81 metros quadrados, quase 54 metros quadrados. Tá? O apartamento ele é entregue com piso nas áreas molhadas, certo? Mateus, o que são áreas molhadas no apartamento? E não é errado perguntar não, viu gente? Tirar dúvida é o correto. Áreas molhadas são as áreas onde tem parte hidráulica, cozinha, área de serviço, banheiros e varanda. Em todas essas áreas você recebe o piso, certo? E na sala e nos quartos fica a critério do seu gosto, da sua preferência, o piso ser colocado. Tá certo? Nos banheiros e na cozinha e na área de serviço, revestimento cerâmico também, tá? Nas paredes também. Composto com 287 vagas de garagens entre cobertas e descobertas, certo? Tem vaga que é descoberta, mas hoje praticamente todas que tem no empreendimento são cobertas. Tayane Fernandes, 13. Banheiro entrega com pia e vaso? Com certeza, minha amiga. Com certeza. Ótima pergunta. Banheiros com pia e com vaso sanitário. Sim. E teremos 5 vagas de visitantes, certo? Apesar de que a rua do Gran Reserva, ela tem uma predisposição de estacionamento bacana. É muito interessante isso. A própria rua já tem um espaço sugestivo para de repente você ter convidados, né, ali no seu apartamento poderem estacionar. Mas além disso, você vai ter também vagas específicas para visitantes. Serão 5 vagas específicas para os visitantes, tá certo? E aí agora eu vou passar a falar de outra parte do Gran Reserva. Se você está me acompanhando aqui, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Se você tem dúvida, não fique com essa dúvida, não leve ela para o travesseiro mais tarde. Traga essa dúvida aqui, tem um espaçozinho aqui, ó. Tenho certeza que você está vendo que tem um espaço aqui. Pode perguntar, eu amo me colocar à disposição das pessoas, servir, tirar dúvidas, ajudar. Então, se você tem dúvida do que quer que seja que eu esteja falando, mande sua dúvida aqui que eu irei responder. Se eu não souber responder, eu vou atrás dessa resposta e certamente em outro momento eu vou te responder. Trazendo agora para vocês
a perspectiva da área do condomínio, né, de lazer, da área de lazer do Gran Reserva. O que é que você pode esperar dessa área de lazer, desse empreendimento? Tá? Você vai ter academia com aparelhagem completa, certo? Você tem um lounge, na verdade você tem dois ambientes de lounge, que como se fosse o hall de entrada, né, para o edifício, porque é uma torre só, tá? Deixa eu tirar dessa dúvida que muita gente questiona. Mateus, são duas torres? Quando eu olho aqui na perspectiva, parece que são duas torres, é uma torre única. Mas o projeto ele é tão incrível que aparenta terem duas torres. E aí você tem dois lounges de entrada, destinados para cada lado da torre. Mas é uma torre única, tá certo? Torre única, tá bem? Então você vai ter dois lounges, você vai ter salão de jogos, você vai ter brinquedoteca, e a brinquedoteca vai ter, na verdade, uma integração com o parque infantil, muito sugestivo, né? A parte infantil ficar próxima uma da outra. Você vai ter quadra esportiva, salão de festas gourmet com bar, integrado na piscina ao bar. Aí eu já tô dando spoiler, né? Tem piscina adulto e piscina infantil. E a portaria 24 horas. Então você tem aí uma infraestrutura super completa de lazer. E aí vem a parte, né, cara, que impressiona muita gente. Muitas pessoas ficam pasmas pelo valor, né? Na verdade não é o valor concreto ainda. É porque quando o empreendimento está em construção, você não tem como determinar ainda o valor do condomínio. Mas em média, o condomínio vai custar entre 300 a 350 reais. A depender de como fique, né, a distribuição e a administração, e aí isso quem administra são os moradores quando tem a convenção, quando recebe o empreendimento, pode ser que chegue até 250 reais. E eu falo isso porque se você analisar, né, a quantidade de andares de apartamentos e o que eu vou falar agora, subsequente ao valor do condomínio, você vai entender por que pode baratear muito o valor do condomínio. O Gran Reserva ele tem um projeto de sustentabilidade dentro do empreendimento. O que é que isso significa? Eu vou dar alguns exemplos do que vai ser feito dentro do empreendimento de sustentabilidade, porque além de você contribuir com a nossa natureza, que tanto sofre, você vai ter também o seu orçamento muito melhor adequado. Você vai ter um orçamento barateado, que é o quê? Placas solares na cobertura para produção de energia solar, e essa energia solar concentrada lá na placa, ela vai ser distribuída para as áreas comuns do empreendimento. Então, à noite, a área comum do condomínio, ela vai ser utilizada a energia solar. Olha que bacana, olha que bacana. Esse projeto realmente é incrível. Esse projeto é incrível. Aproveitamento da água da chuva. Ou seja, no período de chuva, né, aqueles períodos principalmente que temos mais chuva, toda a água de chuva que cair dentro do Gran Reserva, ele vai ser reaproveitado nas áreas comuns do próprio empreendimento. Isso daí, gente, no longo prazo e contabilizando todos os moradores, é uma economia incrível. Além disso, não acabei não. Elevador inteligente com diminuição do consumo de energia, sensores de presença nas áreas comuns, iluminação em LED nas áreas comuns, torneiras com fechamento automático nas áreas comuns, vasos sanitários com duplo acionamento nas áreas comuns, medição de água individual e infraestrutura para medição de gás individual, pavimentação permeável nos passeios e também o bicicletário. Com prazo de entrega para setembro de 2022, temos menos. Agora aí já estamos praticamente no final de setembro. Vamos contar aqui 11 meses para entrega. Pavimento de garagem 100% já executado, tudo em pé. Já está no primeiro pavimento do primeiro andar, certo? O pavimento do play também já subiu. A área da parte da piscina também já foi executada. A laje, né? Você me pergunta, Mateus, me diga aí como é a aquisição lá no Gran Reserva? Como é que funciona? A aquisição no Gran Reserva funciona através do crédito associativo, pela Caixa Econômica. O cliente que hoje vai comprar um Gran Reserva, ele já assina o contrato com a construtora, que é o contrato de compra e venda, e logo em seguida ele assina o contrato de financiamento com a Caixa Econômica, que é o banco que financia as obras do Gran Reserva. O crédito associativo, como funciona? Você assina o seu financiamento com o banco, o seu saldo a financiar com o banco, ele congela. Por exemplo, seu apartamento custa 330 mil reais. Você teve uma aprovação de 300 mil reais de financiamento. Você vai ter uma poupança, ou seja, até a entrega do empreendimento, você vai pagar esses 30 mil reais de poupança. A diferença é que aos 300 mil, ele congela. Você que está assistindo a live, você tem noção do que significa isso?
esse congelamento do financiamento, em outros determinados empreendimentos, esse saldo de 300 mil ele vai reajustando. Ele vai reajustando, ou seja, lá na entrega do empreendimento, esses 300 mil, por exemplo, se transforma em 330 mil, 340 mil, porque o valor vai reajustando. No Gran Reserva não tem isso, o valor congela, porque é pelo crédito associativo. O que é que você tem de benefício com isso? Primeiramente, você aproveita as atuais taxas de financiamento que estão sendo trabalhadas hoje, que ainda estão muito baixas. Então você vai ter um custo menor em relação aos juros para financiar o imóvel, porque você já assina o seu contrato de financiamento agora. Ah, Matheus, eu assino o financiamento agora e eu começo a pagar o financiamento agora? Não. Você começa a pagar o financiamento quando entrega o empreendimento, lá em setembro de 2022. O que você vai pagar agora até a entrega do empreendimento é justamente a sua poupança e o seu seguro de obra, que é a correção. Todo empreendimento em construção ele tem correção. Uns corrigem pelo INCC, outros corrigem através do IGPM, outros corrigem através do seguro de obra. O seguro de obra, quem faz essa cobrança, vamos dizer assim, é o próprio banco, é a Caixa Econômica, porque ela repassa o dinheiro para a Gráfico e a Gráfico executa a obra. E o que é que você tem de segurança nesse seguro de obra, nesse crédito associativo? Por exemplo, se a pessoa que comprou o imóvel ela vem a óbito ou ela vem a ter algum tipo de invalidez, todo o empreendimento, todo o apartamento ele é quitado pelo banco. Felizmente ou infelizmente a gente pensa que as coisas podem não acontecer com a gente, mas felizmente ou infelizmente não quero que isso aconteça com ninguém, é claro, mas isso é um seguro que lhe resguarda. Em terceira e última das situações de proteção que você tem, já falei da invalidez, falei do óbito. O que é que você tem a mais? Você tem, na pior das hipóteses, né? Mesmo depois que eu te falei aqui da Gráfico, com mais de 30 anos de mercado, mais de 40 mil imóveis entregues, a atuação em mais de 9 cidades do Brasil, o que é que você poderia imaginar se a Gráfico de repente declarasse falência? Você vai ficar sem seu apartamento? Não vai, porque no crédito associativo, a Caixa Econômica, que é o banco financiador, ela se responsabiliza por colocar outra construtora para concluir sua obra, para concluir o seu empreendimento. E sem mais delongas, o bônus é o seguinte, para você que comprar Gran Reserva, certo? Para você que comprar Gran Reserva, ainda dentro do mês de setembro, até então, você vai ganhar o ITIV gratuitamente. O ITIV vai ser dado de presente para você. A Gráfico vai te dar de presente. O ITIV, para quem não sabe, meus clientes sabem, eu sei que meus clientes sabem, mas para quem não sabe, o ITIV é um imposto que se paga para a prefeitura. Toda vez que você vai comprar um imóvel, você vai pagar um imposto para a prefeitura. Esse imposto ele equivale a 3%, 3% do valor do imóvel. Então, você que comprar o Gran Reserva, você vai ganhar de brinde. Saiu hoje, notícia quente. Você vai ganhar o ITIV gratuitamente. Então, se você quiser participar desse projeto, quiser aproveitar esse bônus, essa campanha que a Gráfico está oferecendo, você pode me procurar, me mandar. Eu vou ter imensa satisfação de te atender, te dar uma consultoria, fazer uma simulação de crédito, para você ver quanto aprova para você de financiamento, certo? Eu queria só, antes de finalizar a live, calma aí, não saiam não. Eu mostrei no outro empreendimento e queria mostrar aqui para vocês também, porque às vezes o cliente ele não tem noção da planta do imóvel. Então, eu vou mostrar aqui. Olha só, essa é a planta do Gran Reserva, planta de 2 quartos com suíte e varanda, para você que quer ter uma noção, né, de como vai ser a planta do empreendimento, ok? E aqui eu vou passar para você ver a implantação, né? Todos os locais da área de lazer. Essa daqui é a entrada, né? A rua em frente. Aqui é a torre e aqui é a área de lazer distribuída dentro do empreendimento. E espero que eu possa ter contribuído com vocês, possa ter agregado valor com vocês em relação a esse conteúdo.